Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, né? Tema que me foi passado. Efésios 6 e o versículo 11. Glória a Deus. Efésios 6 e 11. Palavra muito conhecida, né? De todos os irmãos, muito pregada, muito estudada, mas o Senhor sempre tem algo a nos passar, né? A Bíblia, ela é fantástica, ela se renova sempre. Toda vez que você ler a Bíblia, você vai encontrar coisas novas. Efésios capítulo 6, e o versículo é o versículo de número 11. A palavra do Eterno diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Para mim sempre é um prazer estar com os irmãos, né? Coincide que nas quintas-feiras, que sempre a gente vem ministrar aqui, a gente tem culto lá, né? Inclusive o culto está sendo transmitido, eu dei uma olhada, ver se está funcionando, compartilhei nos grupos, nunca para de trabalhar, né? O pastor não está na igreja, mas está trabalhando para a igreja, sempre. Glória a Deus. E está fluindo o culto lá, mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? Essa semana uma pessoa veio fazer uma entrega lá em casa, e ele estava com uma sede de contar a vida dele para mim, que eu falei, fala que eu discuto. E ele começou a contar a história dele, falou, olha rapaz, você olhando para mim, você não imagina de onde eu vim. Eu falei, não sei mesmo. Eu sofria na bebida, eu era escravo do crack, e começou a contar todo o sofrimento que ele passou. E daí, hoje faz, olha bem, irmão, preste bem atenção, você que sempre foi livre, nunca foi preso por nada. Ele disse, hoje faz 16 anos e um mês que o Senhor me libertou. Eu falei, que interessante, né? O camarada marca até os dias, né? Que comemora por mês os aniversários da libertação. E ele começou a contar o tanto que ele sofreu, o quanto que ele deu problema para a família, o tanto que ele... Aí, de repente, ele disse assim, hoje eu posso entender que Deus sempre me amou e que Deus sempre cuidou de mim. Na hora que ele falou isso, eu pensei assim, nossa, ele é mais crente do que eu já. Porque a gente tende a pensar, irmão, que na hora da adversidade, Deus abandonou. Estamos como que Jesus clamando, por que me desamparaste? Nós estamos assim pensando, por quê? Irmão, Deus nunca te desamparou. Deus nunca tirou os olhos de você. Se Deus perdesse você de vista, tu já era. Deus nunca tirou os olhos de você. Ainda bem que a Bíblia diz que o nosso Deus não dorme nem cochila. Todo tempo ele está atento, está de olho em você. E bom demais é ser crente, sabe por quê? Porque o nosso Deus não envelhece, não fica fraco. Ele é o Todo-Poderoso, o Soberano. Aleluia, né? Glória a Deus. Mas também, irmão, é uma grande verdade que todo aquele que disse, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, ele se alistou para uma guerra nesse dia. Ele estava se alistando para uma guerra. Consciente ou inconsciente, ele estava entrando em uma guerra. Uma guerra que nunca para, uma guerra que nunca cessa. Dia e noite esta batalha está travada. Crente que reclama quando passa luta é porque não sabe onde é que entrou. Ele entrou numa guerra infindável. Essa guerra só se finda quando Jesus arrebatar a igreja. Essa guerra é constante, meu irmão. O tempo todo esta batalha está acontecendo.
Então você precisa estar atento o tempo todo. O diabo nunca desiste, mas o nosso Deus também, ele é um Deus todo-poderoso que já venceu. Ele já é vitorioso. Nós já só estamos aguardando o momento de subir às mansões celestiais para estar para sempre com ele. Amém. Só que o versículo aqui me chama muita atenção. Eu tenho uma Bíblia aqui que ele é um pouco diferente, irmão, a tradução. E eu vou ler o 10 até o 12 para você ter uma ideia. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de algo comum, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Bíblia, a mensagem. Procure aí numa livraria, no Shopping, no Mercado Livre, compre uma em brochura, capa dura, não sei, só para você comparar com a tradução Almeida Corrigida e Fiel, ler as duas junto, para você ter uma noção de muita coisa que às vezes você não pega de primeira, mas quando você vai para a Bíblia você vê. Eu achei interessante quando ele disse, é um estado de guerra permanente. É uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Isso aqui não é brincadeira, irmão. Quando eu aceitei Jesus, eu senti como que se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Naquele momento estava para voar. Eu senti que se eu me lançasse de um penhasco, eu ia flutuar. De tão leve que eu estava. Tão feliz, tão radiante por ter encontrado a paz. E o moço que fez o apelo falou para mim, se você pensa que a sua vida vai virar um mar de rosas a partir de agora, você está enganado. Agora sim a guerra começou. Eu falei, poxa vida, já tinha que trazer uma notícia dessa? Aleluia. Mas é a verdade. A batalha é constante. Observe o texto. Aqui fala sobre ciladas. As ciladas do diabo. Você sabe o que é cilada? Cilada é emboscada, traição, armadilha. Emboscada geralmente é preparada num lugar escondido, aonde a presa ou a vítima não vai estar ciente. Ela vai cair na armadilha. A armadilha não é feita da maneira como você sabe que existe armadilha. Ela é numa maneira que você não compreende. Você vai para a emboscada, para a armadilha, sem perceber. Você só descobre quando você já está lá dentro. Só que quem está indo para uma emboscada, no caminho da emboscada, ele já tem uma voz interior que está dizendo para ele, não é por aí não, rapaz. Olha, cuidado com isso aí, rapaz. Olha o caminho que você está tomando. Isso aí vai te levar para o mal. O que você está fazendo não é certo. A voz interior, a voz dele mesmo já acusa ele. E além disso, ainda tem o Espírito Santo de Deus te alertando, não entra por aí, não vai por aí. Por isso que a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quer se livrar das emboscadas, das ciladas do diabo? Permaneça cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Israel, Deus advertiu Israel contra a idolatria, porque a idolatria para eles seria uma cilada. Deus disse, não caiam na tentação de adorar esses deuses dos povos que vocês estão entrando aí, porque isso vos será uma cilada, uma armadilha. Se eles tivessem ouvido o aviso de Deus, a gente teria ficado no prejuízo, porque eles até hoje seriam o povo escolhido de Deus, a nação santa, Deus com eles, e nós, o povo pagão, idólatra sem Deus. Mas por causa deles não vigiarem, deles não prestarem atenção, deles não ouvirem a voz de Deus, eles caíram na armadilha.
Hoje está assim, irmão. Desculpa aí a minha sinceridade e franqueza, mas hoje está assim. Uma palavra que faz cócegas aos ouvidos, uma palavra suave de ouvir, eu quero estar lá. Uma palavra dura de confrontamento, não, Deus me livre, não quero isso não. O pregador lá é duro demais, ele acha que ele é mais santo do que eu. Irmão, cuidado, porque quem avisa amigo é. Quem avisa amigo é, e você está sendo avisado. Cuidado, porque o diabo não dorme e está preparando uma cilada para você. E a cilada não é, são muitas. Não é uma cilada só, são várias. Ele tem muitas ciladas e ciladas personalizadas. Ele conhece você e ele faz uma cilada para você. Ele tem tempo. Tem tempo. Ele tem tempo, tem experiência, já preparou cilada para muita gente, já derrubou muita gente, cantou vitória na vida de muita gente, mas já sofreu muitas derrotas também. E eu tenho certeza que na sua vida, até hoje, ele está perdendo. Mas a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigia, a cilada está posta, desvia do laço. Ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, te livra da cilada. A Bíblia diz em Apocalipse 2:14, que Balaão ensinava a Balaque criar ciladas para o povo de Israel. Olha que loucura. Um profeta ensinando uma autoridade a criar ciladas para o povo de Deus. Será que não tem isso hoje também, irmão? Será que não tem aí profetas ensinando autoridades eclesiásticas a fazer cilada para o povo de Deus? Fazer os pequeninos tropeçarem? Mas Jesus disse: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Irmão, eu prefiro ser impopular, prefiro não ter fama, prefiro não ter agradado ninguém, mas quero ser fiel ao chamado que o Senhor me deu. Para que nenhum dos pequeninos do Senhor se desviem da rota do caminho para o céu. Não quero fazer ninguém tropeçar. Eu quero que você chegue à mansão celestial, ao projeto de Deus para a sua vida. Eu quero que você cresça em Cristo e eu farei todo o possível para isso. Jamais o contrário. Jamais. Cilada, a Bíblia diz em 1 Timóteo 6:9, que aqueles que querem ficar ricos caem em ciladas. Nossa, que triste. Isso aqui é triste, porque isso aqui eu já caí, você já caiu. Quanta gente já caiu? É incontável o tanto de gente que quer dar uma mudada de vida, quer melhorar, quer dar E é uma cilada. É uma cilada. O desejo de ficar rico te torna cego. Você não vê que é uma armadilha. Você acha que a onça sabe que lá dentro, lá onde está aquela carne, é uma jaula? Que a hora que ela chegar para pegar a carne, a jaula se fecha? É uma onça. Uma onça. Dentro da jaula, é uma onça presa. É um tubarão, o Senhor dos mares. Acabou, está fisgado. Caiu na armadilha. Você pode ser um leão, mas se tu não vigiar, tu vai rodar. É sério? Sério? Toda vez que você pensa em ficar rico, você cai num pecado já. Quero ficar rico. Então não está feliz com o que Deus te deu. Já caiu no pecado da ingratidão. A Bíblia diz que nós devemos estar contentes em tudo, dar graças em tudo. Se Deus quiser que você tenha dinheiro, irmão, amanhã você já tem demais. E se Deus quiser que um rico fique pobre, é assim, ó, já é pobre. É só Deus permitir o diabo. Lembra de Jó?
o homem mais rico do Oriente. Ué, Jó, o que você está fazendo aí, sentado num monte de cinza, raspando as feridas com um caco de telha? Sem ninguém por perto, todo mundo abandonou, os filhos, perdeu tudo. O homem mais poderoso da época estava um nada. Mas quando ele ouviu Deus e voltou a glorificar a Deus em tudo, quando ele ouviu... Você já leu Jó 38? Dá uma lida lá. A primeira pergunta de Deus para Jó: se vista de homem, vamos conversar. Aonde é que tu estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Acabou. Já não tem mais argumento para nada. Mas o mesmo Deus que permitiu que Jó fosse para o pó, é o Deus que honrou Jó e colocou lá em cima de novo. Então, irmão, Deus é o Senhor de tudo. Esteja contente, grato a Deus. Não caia no desejo, na vontade. Não seja arrastado por esse desejo, porque isso pode ser muito prejudicial. A Bíblia diz que são astutas ciladas. Não é só cilada. São astutas ciladas. O diabo estuda para poder formar a armadilha. Ele prepara. Dá para você tirar uma noção na tentação que ele teve com Jesus. Ele chegou e Jesus observou. A Bíblia diz no versículo 2 que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Quando ele teve fome, o próximo versículo, o diabo se apresenta e diz: tu não é o filho de Deus? Manda que estas pedras se tornem em pão e sacia tua fome. Você viu? Ele observou o momento. Ele observou a oportunidade. Na hora certa ele chegou com a proposta certa. Aí Jesus disse para ele assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ponto para Jesus. O diabo perdeu. Mas você acha que daí ele foi embora, falou: não adianta, é o filho de Deus, isso aí não dá, eu vou perder mesmo, então não... Que nada. Ele voltou de novo. E agora ele veio com uma estratégia diferente. Ele disse: olha, está escrito. Jesus citou a palavra, agora ele veio e citou a palavra também. Está escrito que se tu te lançares daqui, os anjos vão guardar você. Ele distorceu a palavra e tentou colocar aquilo em Jesus. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então entenda, por aqui você pode entender que o diabo, ele é astuto naquilo que ele faz. Ele não é um demônio perdido com um tridente correndo atrás de não sabe quem. O reino das trevas é organizado. E a Bíblia diz que nós temos que lutar contra hostes, potestades nas regiões celestiais. A gente não tem que pegar cartaz e sair na rua: fora diabo, você já perdeu. O diabo vai rir de você. Não, mas eu tô falando assim, estou só aumentando a loucura dos crentes. Mas eles fazem esse tipo de coisa, irmão. Os crentes ficam brigando por picuinhas, enquanto a Bíblia diz que você está assentado às regiões celestiais, posicionado em Cristo, está abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você liga e desliga. Mateus capítulo 18 e versículo 18, se não me falha a memória, eu não me lembro a referência certinha. Você liga e desliga, irmão. Você diz que é e passa a ser. Jesus disse: se você disser para esse monte, não é você orar, fazer uma campanha em volta do monte. Se você disser para esse monte: sai daqui e vai para lá, e crer no teu coração, pois o monte vai fazer o quê? Vai ter que sair daqui e ir para lá, porque você disse. Se você crer com o seu coração, tudo aquilo que você orar, diz a Bíblia, já crê, já recebeu, já é seu. Aí vai ficar fazendo protesto, brigando um com o outro, discordância. Não. Se posicione, porque o diabo é astuto. Você tem que ser mais inteligente. Você tem a sabedoria de Deus, sim. Você tem a mente de Cristo, diz a Bíblia. Se você tem falta de sabedoria, a Bíblia diz que é só pedir que Deus dá e não cobra.
Deus dá e não cobra. Para a pessoa fazer um curso de cabeleireiro, às vezes vai pagar 4 mil. Às vezes vai fazer um curso disso, aquilo, daquilo, vai pagar 5, 7, 15, 20 mil. Uma faculdade, sei lá quanto paga. Mas a sabedoria do céu, o Pai dá de graça. E ainda diz a Bíblia que jamais Ele vai lançar no teu rosto e vai dizer, fui eu que te dei. Não, não, não. Não, Deus não trabalha assim. Ele dá porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso e Ele quer o seu bem. Aleluia. O diabo sempre vai estar procurando um ponto fraco em você. Acredite, ele sabe o seu ponto fraco. Como que ele sabe? Através do seu comportamento. Através da sua história, da maneira como você agiu e reagiu às situações. Ele está estudando você. Observando dessa forma, é um milagre você estar vivo ainda, não? E o diabo não ataca a todo momento também. Ele tem a hora de atacar. Ele procura o momento exato, o momento certo, o momento que você estiver mais vulnerável, é a hora que ele ataca. Ele não vai atacar no momento que você está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, está cheio do mistério, todo mistério, varão. Onde é que tem um demônio para nós expulsar? Não, ele não vai, você não é louco? Já perdeu, ainda vai investir contra um crente assim? Vai morrer, vai se matar. Mas a hora que você estiver tristão, assim, abatido, pastor, não vem mais aqui em casa, não sei o quê, me abandona. Aí ele fala, ó, é a hora. Agora é o momento que ele está se sentindo jogado de lado, está se sentindo desprezado. Por que você acha que grandes líderes eclesiásticos tiraram a sua própria vida em dias atuais? Porque não vigiaram. Tem que vigiar, varão. O tempo todo, varoa. O tempo todo tem que estar vigilante. Em todo tempo esteja perseverante, porque o diabo está estudando você. Ele sabe qual é o seu ponto fraco e é aí que ele vai atacar. Eu quero correr para frente, senão eu nem vou conseguir terminar aqui. A Bíblia diz, estáis, pois, firmes, né? Firmes, para que vocês possam estar firmes. Firmeza é o quê, irmão? O que você entende por firmeza? Firmeza é um dia estou crente, outro dia estou desviado? Firmeza hoje eu estou pegando o diabo pela barba e jogando no chão, e outro dia, ai meu Deus, coitadinho de mim. Não, firmeza é firme. Isso, alicerçado, fixo, estável, esse é firme. Para que você possa estar firme, para que você possa estar inabalável, para que você possa estar assim, o que você tem que fazer? Nós lemos o texto, nós lemos o versículo. Para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, você tem que revestir da armadura de Deus. Nossa, irmão. Tão simples, né? Tão direto, tão objetivo. Me pergunto por que é que tanta gente não entende. Não, uma coisa tão assim, tão simples. Tipo 1 mais 1 é 2. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Simples assim. Não tem um meio termo, não tem uma linguagem figurada. Não, varão, quando está falando assim é porque você tem que olhar por aqui, por baixo, porque tem uma... Não, é simples assim, é tão direto, tão compreensível, tão fácil de entender. Se você não se revestir da armadura de Deus, você não vai poder estar firme. Se você usar a armadura um dia e outro dia estar sem, você não poderá estar firme. Se você não tiver interesse na armadura, você ainda não está firme. Você precisa da armadura para poder estar firme. Entendeu por que tem gente que não se firma nunca? Porque ele procura outros caminhos. Ele gosta de música e ele vem para a igreja por causa de música.
Ele gosta do louvor, ele gosta de uma irmã, ele gosta do pastor, ele gosta daquilo, ele gosta de outro. Ele gosta da beleza da igreja. Mas ele não se firma, por quê? Porque ele não se reveste da armadura. Esteja firme, irmão, mesmo se o vento está batendo o contrário, mesmo se todos se levantem contra você, mesmo que todos estejam se curvando à idolatria, permaneça firme. Aleluia. Tem um caso na Bíblia que Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra da época, ele levanta uma estátua e diz: agora todos que têm que se curvar, e quem não se curvar vai para a minha fornalha que eu fiz ali para jogar quem não se curva. E a Bíblia diz que todo mundo se curvou. Os crentes da época se curvou tudo, menos 3. Menos 3. Por que os 3 não se curvaram? Porque eles estavam firmes. Quem não está firme, se curva. Uma curvadinha agora, outra depois, não dá nada. Deus é bom, irmão. Deus é amor, sabia? Deus tem uma paciência, uma clemência. Não se esqueça que Deus é justiça. Não se esqueça que a Bíblia diz assim em Hebreus, eu não me lembro a referência certinha, mas em Hebreus está escrito assim: se na velha aliança, uma pessoa, por testemunho de 2 ou 3, por testemunho de 2 ou 3 pessoas, a pessoa era tirada para fora do arraial e apedrejada até a morte por causa do seu pecado. O quanto que você acha que é merecedor aquele que ultrajar o Espírito da graça e pisar o sangue do Filho de Deus? A graça não foi de graça, é o que dizem. A graça, para que você tivesse livre acesso a Deus, custou o sangue do Filho de Deus. Desvalorizar este sangue é pior do que nunca ter ouvido falar dele. Então, valorize o sangue. Não pense que só Deus é amor, Deus perdoa tudo. Por quê? Porque custou o sangue de Jesus para que você tivesse essa liberdade. Glória a Deus. Revestir-se da armadura é vestir por cima. Quando você coloca uma armadura, a roupa que você tinha antes, ninguém vê. Só vê a armadura. Se for uma armadura dessas que você é acostumado a ver, não vê absolutamente, só vê a armadura. Por que o diabo não te acha? Porque você está dentro da armadura. Se ele pudesse, ele te matar, mas ele não está te vendo. Você está dentro da armadura. Você está revestido. Deixa eu contar um segredo para você. Essa armadura é muito melhor que colete à prova de bala. Os camaradas colocam um coletinho e ficam se achando o Deus na terra. Pode me dar tiro, estou com colete. Dói, irmão, quando dá um tiro do camarada com colete, sabia? Não mata, não fura o colete, mas fica a marca. Dependendo do calibre, vai fazer um baita de um machucado. E eles ficam pensando que aquilo é proteção. O camarada andando de carro blindado e pensando: estou protegido. Tá nada, rapaz. Um míssil aí vai te jogar para cima. Mas você tem uma proteção muito maior. Você tem a armadura de Deus. Se você estiver com esta armadura de Deus na sua vida, você vai estar firme, você vai estar resistente, protegido até mesmo contra os dardos inflamados do maligno. Você está resistente. Você precisa dessa armadura. Fique com a armadura, não largue a armadura. Aleluia. A armadura de Deus é o cinto da verdade, é a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da discórdia. Não, evangelho da paz. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Se os teus pés estiverem calçados nesse evangelho, você está com a armadura de Deus. Não é nesse falso evangelho, entre aspas, que estão falando por aí. No evangelho da paz. O evangelho da reconciliação. O evangelho das boas novas de salvação em Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho que Jesus disse: você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É desse evangelho, o evangelho da paz. O evangelho que os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Jesus disse: nesta vida 100% mais e ainda a vida eterna. É esse o evangelho. Um evangelho não focado em coisas materiais, mas focado na eternidade. Um evangelho que prioriza a alma das pessoas. Este é o evangelho da paz. Aleluia. O escudo da fé. Se você não tiver o escudo da fé, com tanto vento de doutrina que tem hoje, mas, irmão, não dá mesmo. Um dia tu está crente, outro dia tu está pensando: não, mas acho que esse negócio não está muito certo. Como é que esse negócio de abrir mar vermelho? Não tem fé. Vacila o tempo todo. Todo momento alguém lança um dardo e você está desviado. Aí chega o pastor, pega a Bíblia: não, varão, olha aqui, ó. Ah, eu não tinha lido aí. Eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não é pelo ouvir do WhatsApp, do Facebook, do Telegram, do Instagram. Tanta notícia ruim que você ouve, só não ouve a palavra. E olha, irmão, que a internet é uma metralhadora mesmo, né? Porque tem tanta coisa ruim, mas tem tanta coisa boa na internet, irmão. Tem tanta pregação boa de se ouvir. Pregações que antigamente você teria que gastar milhares de reais para ir lá ver o camarada pregar. Agora está disponível de graça, é só entrar lá e assistir. Tanta coisa que edifica. Esses dias eu estava descendo, eu falei: Deus, o que está acontecendo com esses crentes? A palavra é poderosa, a palavra é forte, mas o povo ainda continua esmilinguido, fraquinho. O que está acontecendo? Eu acho que é tanta informação, é tanto conteúdo, é tanta palavra, que já está entrando por um ouvido e saindo por outro. É tanta coisa, não pega nada. É como se uma mesa estivesse tão farta e o crente olhasse para aquilo e disse: o que eu vou me alimentar disso aí? Quero não. É tanta coisa, eu não consigo assimilar tanta coisa. Será que vamos ter que voltar a pregar mensagens mais simples, tipo João 3:16? Oferecer um alimento menos sólido para que você comece a absorver uma comida e mudar de vida? Não, irmão, porque eu vou te falar a verdade. As pessoas se enganam muito com esse negócio. Ela vai na igreja, ela ouve a palavra e ela pensa: estou salvo. Não. A Jesus disse que você precisa nascer da água do Espírito. Tem que haver um novo nascimento, senão você não verá o reino de Deus. O pregador é doido. Eu não concordo com esse pregador. Esse outro eu gosto. Esse estilo de mensagem eu gosto, desse outro não. Isso não é, irmão. Isso não é essência. A essência é novo nascimento. É se alimentar desta palavra para poder chegar no céu. Aleluia. E o capacete da salvação. Capacete da salvação. Por que capacete da salvação? O lugar mais perigoso é a cabeça, irmão. Tem pessoas que levam tiro de 12 no peito e ainda vive. Mas levar um tiro na cabeça é difícil, hein? Só um milagre mesmo. Então, o capacete da salvação tem que proteger a tua cabeça. O que significa capacete da salvação? Você é salvo. Nunca admita o contrário disso. Por que você é salvo? Ah, pastor, porque eu vou na igreja? Não, porque Jesus salvou a sua alma. O momento que você desconfia da salvação, você está diminuindo o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para salvar não só a tua alma, como a tua e a de todos os teus familiares.
A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ah, pastor, então se eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é bem assim. A salvação tem 3 estágios. Você é salvo, está sendo salvo e será salvo. Ah, eu não entendi, pastor. Esse negócio agora deu um nó na minha cabeça. Você é salvo através do sangue de Jesus. Amém. Isso tem que estar firme na sua consciência, na sua cabeça. Você é salvo. Mas dia após dia você está em tratamento com o Senhor. Há situações na sua vida que precisam ser melhoradas. E Ele tem a ferramenta para melhorar a sua vida. Ele tem a ferramenta que vai te alinhando. Sem a santificação, diz a palavra, ninguém verá o Senhor. E por fim você será salvo. Como assim? No dia do arrebatamento da igreja. Então tudo que é velho fica para trás. E você será eternamente com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Concluindo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você só vence pela palavra. Você pode ter a melhor estratégia, pode ter feito o melhor curso. Mas se distanciou da palavra, tu já perdeu. Já se distraiu, já está totalmente invertido. Você tem que ir pela palavra. Palavra. A teologia não é um problema, a teologia é uma bênção. Tem gente que se perde com a teologia, mas a teologia é estudar a palavra. Por que a pessoa começa a estudar a palavra e fica arrogante? Devia ser o contrário, não? A pessoa devia estudar a palavra e cada dia mais parecido com Cristo, porque Cristo é a própria humildade encarnada. Cristo é a palavra. Toda a Bíblia revela Cristo. Então, quando a pessoa estuda sobre a palavra, ela deve melhorar de vida. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Irmãos, eu quero orar com vocês. E nesse momento eu vou chamar sua atenção para uma coisa muito importante. A gente tem que orar com sabedoria, orar com inteligência. Paulo disse assim, eu orarei em espírito e orarei com palavras, com inteligência. Então nós temos que orar com inteligência. Nós temos que saber orar. Quem sabe orar, irmãos, ele muda de vida. Deus está prestando atenção nas suas palavras. Se são palavras que fluem de dentro do coração, palavras verdadeiras e palavras bem direcionadas, se realmente teu coração está nisso, Deus ouve a tua oração e muda a tua história, faz um milagre. Tudo depende de atitude, irmão. Deus nunca deixou de ser poderoso, Deus sempre será o Todo-Poderoso, Ele é aquele que é. O que Ele fez, o que Ele faz, Ele pode fazer na sua vida, mas a ação de Deus é uma ação conjunta entre você e Deus. Quando você coloca a tua fé em ação, Deus age. E talvez tenha alguma coisa na sua vida, algum problema que está te causando sofrimento, que está segurando o teu ministério. Talvez seja uma amarradura, uma cadeia, alguma coisa, uma debilidade espiritual que está travando o teu ministério, está travando a tua vida espiritual. Nesse momento é um momento de guerra. A hora em que a oração vai orar coletivamente, a igreja vai orar coletivamente, é um momento de batalha. É um momento que nós devemos colocar a nossa fé em ação, porque todos estão nesse nível de poder, de fogo, de oração, de fé. E a Bíblia diz que a oração da fé, ela pode salvar, ela pode curar, ela pode tirar. Então você agora, nesse momento, você coloca a sua fé em ação, coloque as suas palavras diante de Deus. E pode ser que Deus faça algo agora na sua vida. E pode ser que caminhando daqui para frente você observe que tudo mudou. Porque Ele é Deus para fazer isso. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus de vitória, Deus de poder. A tua igreja, Senhor, já ouviu a tua palavra. Eu tenho certeza, Senhor, que a maioria entendeu quase tudo que foi falado. E eu sei, meu Deus, que o Senhor é poderoso. E a ti, Senhor, se chega toda oração. Cada um, Senhor, Deus tem os seus empecilhos, suas barreiras, suas dificuldades. Mas o Senhor conhece a todos. O Senhor sabe de todas as barreiras, todas as diversidades, todas as situações possíveis. E é o Senhor quem projetou a vida de cada um. A Bíblia diz que nenhum dos teus planos pode ser impedido, pode ser frustrado. Se há alguém aqui, meu Deus, que está orando com sinceridade,
está orando com verdade no coração. Sim, meu Deus, se as palavras estão sendo fruto daquilo que há na alma, no coração, se está vindo do interior, ó Deus, ouve esta oração agora. E nesse momento, Deus, dispensa teus anjos guerreiros, anjos com espadas desembainhadas, para pelejar por este povo, para pelejar por esta alma, para pelejar por esta vida. Se há uma cadeia que prende, esta cadeia seja desfeita. Se há algo que está escurecendo a visão, em nome de Jesus, que a luz da tua palavra ilumine esse caminho agora. Em nome de Jesus, quebra as barreiras, as dificuldades. Oh Deus, projeta teu povo. A nação precisa da tua palavra. A nação precisa de gente cheia do teu espírito. Meu Deus, quebra os aguilhões, quebra as correntes agora. Faz este povo caminhar no teu caminho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.